Ativar a confiança pode ser determinante para que você assuma a liderança da sua vida. A intenção dessa dica terapêutica é provocar em você o seu processo de transformação. Se você ficar comigo durante todo esse vídeo, você vai entender o porquê que é tão importante assumir a liderança da nossa vida. E quando eu falo isso numa palestra, falo isso às vezes num podcast, eu tenho pessoas que dizem assim, Eric, mas é que no fundo eu não sou líder, sabe? Eu não me sinto líder e tá tudo bem eu não ser, e eu também acho que sim. Mas eu não estou falando de você assumir a liderança de uma empresa. Eu não estou falando para aquelas pessoas que acham que vão assumir a liderança de uma equipe de trabalho. Eu não estou falando para você imaginar que você vai assumir uma liderança, presta atenção, é sobre liderar a si mesmo. É sobre liderar a sua vida. E eu prometo que se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou ensinar alguns truquezinhos que eu tenho ensinado para empreendedores, para clientes meus, para que eles possam ativar a confiança e melhorar essa liderança pessoal. E sim, sem medo de errar, eu vou te dizer, você precisa assumir a liderança da sua vida. Porque se você não assumir, se você ignora isso e não assume a liderança da sua própria vida, eu tenho uma notícia para te dar, que ela não é muito boa. Alguém vai liderar no seu lugar. Às vezes é o marido ou a esposa, às vezes é o seu chefe ou o seu sócio, às vezes é o seu melhor amigo, até aquele colega que tem um pouquinho mais de iniciativa e ele vai trazer a liderança dele e você vai se sentir quase que na obrigação de segui-lo. Então tem pessoas que lideram e tem pessoas que são lideradas. Até aqui tá tudo bem. Mas quando eu falo da minha vida, eu não quero entregar a caneta da minha vida na mão de alguém e dizer, por favor, escreva aí as páginas do que eu devo fazer daqui em diante e deixar na mão de outra pessoa essa liderança. Mas eu também sei que as pessoas dizem que não conseguem liderar e é mesmo porque elas não confiam nelas próprias. Não estou falando do governo, da família, do sistema, delas próprias. Elas não confiam nelas para poder liderar. E eu tenho absoluta certeza que nós conseguimos ativar, olha essa palavra, ativar a liderança interna. E por falar em ativar, logo no começo do vídeo eu já vou te pedir duas coisas. A primeira delas é, me segue. Por que me seguir? Porque toda vez que eu postar um vídeo e eu gravo com frequência, pelo menos essa é a minha intenção aqui agora, você vai receber ali, ativa ali o sininho, porque eu descobri há pouco tempo, vou confessar para vocês, que quando ativa o sininho, toda vez você vai receber uma notificação. Vídeo novo do Eric, áudio de relaxamento do Eric, vai ter áudio de relaxamento aqui. E aí você vai poder, em primeira mão, poder absorver gratuitamente esse conteúdo. Então acho que vale a pena deixar o sininho aí ativado e me seguir. Ativar a confiança é algo que é primordial. Eu tenho algumas coisas, talvez você goste de todas e fale, legal, vou fazer. Talvez algumas te deixem desconfortável, mas eu vou pedir só que você preste atenção em cada uma delas e, por favor, tente colocar na sua vida, tente ativar isso na sua vida. A primeira delas, para mim, é meditar todas as manhãs. Antes que você diga que não consegue, eu no começo, há anos atrás, 2018, comecei a tentar meditar, era um dia sim, 30 dias não. Eu quase não conseguia fazer, porque eu achava chato aquela posição toda, e depois eu comecei a entender, por eu ser um homem da hipnose e trabalhar comigo muita auto-hipnose, mas na auto-hipnose eu fecho os olhos e provoco o caminho, provoco os pensamentos. Eu ainda vou gravar um vídeo só sobre isso, ou alguns. Provoco dentro de mim, ok? Na meditação, não. Na meditação eu deixo ir. E comigo é difícil deixar ir, porque os pensamentos estão sempre aqui. Mas eu aprendi a fazer isso e venho treinando isso diariamente na minha vida. Eu conheço amigos que meditam 1 hora e eu falo, cara, parabéns, eu medito 15 minutos e para mim é o suficiente. Então eu vou sugerir que você comece com apenas 5 minutos por 7 dias. Depois faz 10 minutos por mais 7 dias. E depois mais 7 dias fazendo 15 minutos e quem sabe você faz como eu e faz disso algo que faz parte da sua vida, como todos os dias tomar banho ou então tomar o seu primeiro gole de café. Isso pode fazer a mesma diferença. É simples.
Escolha uma música. Ah, e se você quiser músicas, eu tenho algumas. Então, eu vou deixar nesse vídeo aqui o meu WhatsApp. Não precisa de falar muita coisa, só dizer assim, música para meditação, e eu envio um link com 2 ou 3 músicas exatamente com 15 minutos para que você possa ouvir ali, ok? Combinado? Vou ainda contribuir com isso. Essas músicas, elas são músicas tranquilas, que eu fecho os meus olhos e começo a trabalhar 3 movimentos. Inspirar pelo nariz, soltar, expirar pela boca, então eu puxo pelo nariz e solto pela boca. Segundo movimento, eu presto atenção no meu corpo e acredite, o corpo vai doer, vai coçar nos lugares que você nem imagina. Vai dar vontade de se mexer. Eu não sou aquele cara que fica ali resistindo. Eu comecei com coceiras, começo a coçar, queria abrir os olhos, abria, depois eu voltava de novo até o momento que hoje eu consigo fazer. E por que eu falo isso? Porque se eu fizer algo que seja tão desconfortável para mim, eu vou desistir. Então no começo, não estou dizendo que é sempre, mas no começo eu me rendi ali a permitir, a ter essa permissão de abrir os olhos e às vezes me mexer, tá bom? Você pode, penso que sim. Agora, o mais importante aqui é o terceiro fator, que são os seus pensamentos. Você vai começar a inspirar devagar. Mas, gente, o mais devagar que você puder. Tá ouvindo a música? Ela já tá aqui, ó. Aumenta o som. Ah, põe fones de ouvido. Eu faço isso com fones de ouvido. Puxa o mais lento que você puder e solta pela boca. Eu aprendi isso com uma pessoa muito experiente. Ela dizia para mim assim, Eric, se concentra no ar entrando e saindo. E quando você fizer isso 2 ou 3 vezes, imagina que tem uma luzinha azul entrando assim, ó, no seu nariz. E ela tá dentro de você aqui, oxigenando o cérebro. E depois sai igual um biquinho. Faz assim, ó, biquinho. Solta bem devagarinho, não é? Imagina que uma luz amarela sai. E a ideia aqui era, o azul entra para limpar, para curar, para trazer à disposição, e o amarelo é a parte tóxica que está dentro de mim. É uma metáfora, mas é muito legal. Faz isso. A música acabou, abre os olhos, devagarinho, se espreguiça e tal, e volta para o momento presente. Fazer isso todos os dias ativa dentro de mim uma confiança, porque desacelera. Tem gente que gosta de meditar de noite, está tudo bem, mas eu adoro fazer isso de manhã. De noite eu faço auto-hipnose, mas não é todo dia. Mas é assunto para outro vídeo. Mas eu adoro iniciar o dia mandando uma mensagem para o meu inconsciente, que é, eu estou no controle, ou seja, eu não respiro assim, eu respiro com calma, eu controlo a respiração, eu mando a mensagem para o meu corpo que eu estou em equilíbrio. Então isso faz uma diferença brutal. Segunda dica para você ativar a confiança, essa é mais forte, mas tem pessoas que dizem assim, eu não consigo me ver fazendo isso. No começo eu tinha uma vergonha por causa da minha esposa e hoje eu já não me importo muito, que é, eu acordo muito cedo e aí eu acordo, a primeira coisa que eu vou fazer é tomar um banho, certo? Acho que a maior parte das pessoas. Eu acabo de tomar um banho, dou uma limpadinha no espelho para eu me ver e eu começo um diálogo interno comigo e hoje eu tive esse diálogo. E eu olho e falo assim, bora lá, Eric, vamos começar mais um dia. Hoje é um dia de oportunidades. Como eu tenho uma vida muito regrada, eu acho que a única regra maior da minha vida é um checklist bem feito, eu logo cedo sei o que eu tenho para fazer. Se eu estou focado em alguma mentoria, que eu faço mentoria para empreendedores, ou se eu estou focado em gravações como hoje, que eu decidi gravar 2 vídeos, e depois o meu dia todo é de atendimentos, então eu olho para o que está acontecendo, ok? Presto atenção naquilo e no espelho eu uso isso. Eu falei, olha, hoje você tem 2 mentorias, você tem que ajudar essas pessoas, Eric. Elas estão confiando em você. E eu tenho um diálogo comigo mesmo. E chega um momento do espelho que eu ponho as mãos ali, sem forçar muito, na pia do banheiro mesmo, me aproximo mais do espelho, olho nos meus olhos e falo, confio em você. O mundo não vai parar por sua causa. Então se for para você desistir, Eric, desista de ser fraco. Seja forte. O mundo precisa de você. Nossa, que prepotência, o mundo precisa de você? Precisa. Como precisa de você também. Cada um tem algo para oferecer, senão nós não estávamos nesse sistema juntos, né? E se você está aqui nesse vídeo, por algum motivo à toa que você não caiu aqui. E aí eu vou olhando para isso e vou dando essa mensagem. Quanto tempo? Sei lá, às vezes é 1 minuto, às vezes é 2. Mas eu faço isso em hotéis, eu faço isso onde eu tiver. Eu vou falar comigo de manhã, porque é muito importante eu olhar para o espelho. Uma terceira, que para mim é extremamente importante, e eu uso ela mais do que uma vez durante a semana, não é algo que eu uso todos os dias, ok?
mas se você está com uma confiança lá embaixo, uma autoestima lá embaixo, ela pode dar muito resultado. Mas eu utilizo sempre que eu posso eu colocar música e movimentar o meu corpo. Eu tive 2 vezes com Anthony Robbins nos Estados Unidos, Tony Robbins, um dos caras mais famosos do coach, e eu gosto muito de um processo que ele ensinou. Ele tem uma cama elástica, eu tinha no Brasil, tenho que comprar aqui de novo, e eu tinha no meu consultório e levava para as minhas palestras. E ele disse que ele tirava os sapatos e pulava naquela cama, pulava, para ativar todo o organismo. Eu faço isso de uma forma diferente aqui no meu consultório e já fiz antes de reuniões. Acredite, eu já fiz isso em reuniões onde eu estava num hotel e eu sentia que eu precisava mais, eu fui para o banheiro, coloquei os fonezinhos de ouvido e pulei. É mais ou menos assim, eu coloco músicas como essa aqui, ó. Começa a ouvir aí. Ok? Tá ouvindo? Pronto. Aumenta o som dessa música, que pode ser músicas parecidas, você não vai pôr aqui um melodrama, né? É uma música que realmente é congruente. E eu puxo, solto. A respiração que já é diferente, já é para o corpo sentir. E começo. Soltando pela boca. Fecha os olhos, abre os olhos. E eu vou fazendo isso mesmo. Esse movimento, desligar, esse movimento bem curtinho, durou segundos aqui, mas ele já mexe comigo e ele vai mexer com você. Agora, dica sobre a dica, dica em cima dessa dica. Tem pessoas que elas estão tão embaixo que elas nem conseguem pensar em colocar uma música como essa e saltar, porque elas dizem, eu não quero nem dar um saltinho. Aqui eu não posso fazer nada, eu não posso ir pegar na sua mão. Se eu pudesse, eu pegaria, acredite. Mas se você tivesse a sacada de colocar o fone de ouvido e dar esses saltos, você vai cansar. Mas logo que você vai descansar e você vai perceber isso. Gente, eu faço isso às vezes, eu tô aqui no consultório atendendo, naquela poltronazinha aqui, e uma hipnose atrás da outra é cansativa. E às vezes eu tenho 2 sessões de hipnose, depois eu ligo o computador, 2 online, porque eu faço mais atendimentos online hoje do que presencial e muita mentoria. E aquilo é cansativo. E às vezes eu falo, caramba, fui abaixo, tomo um cafezinho, venho pra cá, pá, fone de ouvido, salto. E quando eu sei que eu devo parar? Eu vou, e vou sentindo. Agora é importante o movimento de soltar os braços, de soltar. Aquilo tem uma energia, e normalmente, na maioria das vezes, eu diria quase 100%, eu me empodero no final. Se empodera. Puxa. Se empodera no final. Se empodera e continua, porque isso vai ativar uma confiança e o que vale não é o que você fez aqui do exercício, mas a continuidade disso que vem a seguir, que é a reunião, que é o propósito, que é aquele trabalho que você precisa desenvolver. Então você ativa dentro de você algo completamente diferente. Depois a seguir aqui, o que eu acho que é muito importante é você também trabalhar de forma consciente 2 situações. O como eu estou alimentando o meu corpo. Esse casulo, estou até suando ainda, essa cápsula que eu utilizo para poder viver, essa carcaça, como eu gosto de brincar, como é que eu estou alimentando ela? E ela alimenta por aqui e por aqui. Então, o primeiro passo é você pensar o que você tem comido, como você tem se alimentado. Gente, eu tinha um sobrepeso gigante. Eu estava com o rosto deformado e vocês vão me acompanhar aqui, vão perceber, cada vez eu tenho reduzido alguns tipos de alimento e tenho emagrecido imenso. Os quilos estão indo e a felicidade está aumentando, a disposição está aumentando. Então, o como você cuida do seu corpo, como você se alimenta é extremamente importante. Evitar açúcares, excessos de sal, evitar coisas, evitar mesmo, evitar o álcool. É bom, tem muita coisa que é bom, que é um efeito imediato, mas evita coisas que realmente vão te prejudicar. Depois, como você está alimentando a sua mente. Não adianta todos os dias você fazer uma meditação de manhã de 15 minutos, de 1 hora, e você ligar o jornal e ver notícias de desgraça o tempo todo. De você não
alimentar, não instruir essa máquina maravilhosa. Você pode ter um notebook foda, se você encher ele de programas ruins, ele vai ser ruim, ele não vai funcionar para você. E nós temos uma máquina incrível que é o nosso cérebro, então a dica maior que eu te dou é ouça podcasts. Podcasts incríveis, não é só os vídeos do Eric, mas assiste outros vídeos, ouve podcasts que vão te instruir. Tem gente que fala, eu não gosto de ler. Poxa, hoje está tão fácil, você não gosta de ler? Então ouve o livro. Como assim? Digita aí livros para ouvir. Tá cheio de livros para ouvir no YouTube. Começa a ouvir se você acha melhor. Vai fazendo atividades e vai ouvindo. Eu venho da minha casa e volto todos os dias ouvindo podcast. Eu não entro no elevador da minha casa sem estar com play no podcast. Eu meto o fone de ouvido, ponho ele no bolso e ponho minha mochila e venho pro consultório. Eu moro perto, então eu gasto 5 minutos. Em viagem, esquece. Entro no avião ouvindo podcast, porque eu aproveito as oportunidades. Eu vou para Lisboa normalmente de trem, são 2 horas mais ou menos, 2 horas e meia. Eu vou ouvindo algum podcast, me enjoa dentro do trem. Então eu vou ouvindo podcast, ou seja, eu escolho aquilo que eu quero jogar aqui para dentro. Então ativar a confiança tem muito a ver com tudo isso. E vou finalizar dizendo, tem a ver com isso aqui, postura. Você já viu alguém confiante assim? Bom dia. Só se for para você. Confiança tem a ver com você olhar e perceber que o mundo não está te tratando legal. Tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá. Eu não posso mudar o que não está aqui comigo. A liderança da minha vida é só eu que posso mudar. Outro dia uma pessoa falou para mim há um tempo, mas é que eu estou numa relação tóxica, eu não consigo melhorar. Não consegue melhorar porque você está nessa relação. Então, ou resolva a relação ou saia dela. Já passou um tempo, eu encontrei com ele outro dia, ele estava pior. Eu falei, caramba, parece que eu não te vejo há 1 ano e você envelheceu 10. Ele, aquela relação me sugou tudo. Agora eu já não tenho mais chance de sair de dentro dela. E parecia um corcunda, parecia um... Por quê? Porque não tomou uma decisão. Saia das relações tóxicas, se afaste de pessoas que não vale a pena, mantenha distância segura. Ombro pra cá, tô com problemas hoje, ok, mas não vai te vencer, arruma aí sua calça como eu tô arrumando aqui a minha, coloca, vai lá, faz a barba, mulher, maquiagemzinha, arruma o cabelo, tenho dívida para pagar, ok, mas se você se deixar, as dívidas não vão se pagar. Sim ou não? Se você se abandonar, as coisas não vão se resolver. Então, por favor, pare de se abandonar, começa a cuidar de você e vai lá. Confiante, mas Eric, tem muitos problemas, não é problema, é desafio, continua, vamos lá, vamos fazer acontecer até acontecer. Não é até acontecer. Ativa a confiança em você, para seja o que você quiser, no pessoal ou no profissional, sem confiança eu garanto que vai ficar muito mais difícil. Eu espero você aqui no próximo vídeo. Agora, antes, coloca aí embaixo para mim, se você quiser os áudios, me manda. Eu vou até colocar uns áudios desses de pular também ali no link para você, ok? Vou separar 3 de cada um, promessa. Pronto, vou deixar o link separado para quem me manda o WhatsApp. Mas escreve aqui no vídeo de 1 a 10 o quanto você acha que isso pode melhorar a sua confiança. Beijo no seu coração.